temos hoje realmente valores que se assemelham às referências de outros países que são considerados de alta performance, né, nesse segmento. Como o produtor, né, pode aproveitar de forma máxima possível toda essa carga nutricional? Tem a ver com o ponto de colheita, o momento de colheita, o ponto de corte. Como é que você diria para nós isso? Hein, Fabiano? Para a gente aproveitar ao máximo todos esses nutrientes que nós acabamos de comentar e falar da importância dele, o ponto de corte é uma das fases fundamentais, o ponto de colheita dessa silagem é uma das fases fundamentais para a gente ter esse sucesso. E como que é feito, como que é determinado esse ponto de colheita? É através da matéria seca da planta inteira. É aí que nós vemos uma diferença em relação à produção de grãos, por exemplo. Quando a gente trabalha com a parte de colheita de grãos, nós verificamos o teor de umidade desses grãos. Na silagem de milho, gente, isso é diferente. Nós determinamos o ponto de colheita através do teor de matéria seca da planta inteira. E qual é esse teor de matéria seca? Em torno de 32 a 35% de matéria seca. E por que esse ponto de colheita, esse teor de matéria seca? Porque é nesse momento que nós temos a máxima produção de grãos, com a máxima digestibilidade da fibra e também com teor de matéria seca adequado para a gente ter uma correta fermentação dessa silagem e uma conservação desejável, né? E aí, quando eu tenho uma silagem, quando eu corto uma silagem verde, por exemplo, quais são as dificuldades, os problemas que eu tenho? Tenho dificuldades tanto no silo, na confecção do silo, Fabiano, e tenho dificuldades também na parte nutricional das dietas, no silo. Quem aí já chegou num silo e observou aquela água escura que está saindo do silo? O silo está chorando, no campo a gente diz que é churume, né? Isso, o nome técnico é chamado de efluente e acontece quando as silagens de milho, planta inteira, são colhidas com teores de matéria seca menor que 30%. Toda aquela água escura, por que ela tem essa cor escura, mais amarronzada, né? Porque são nutrientes. Grande parte dos nutrientes que nós conservamos, que nós escolhemos o híbrido, que nós conservamos lá na lavoura, se eu cortar a silagem antes do ponto certo, cortar ela verde, esses nutrientes vão escorrer. Grande parte desses nutrientes, eles vão escorrer junto com esse efluente, com esse churume. Além de eu reduzir os nutrientes da minha silagem, nós temos um outro problema e de extrema importância. Existem pesquisas, Fabiano, que comprovam que a capacidade poluente, poluição ambiental desse efluente, desse churume, é muito maior do que a capacidade de poluição do nosso esgoto doméstico, por exemplo. Então, antes eu estou perdendo nutrientes e também estou poluindo o meio ambiente. E aí vem uma responsabilidade social nossa. Além de tudo, nós temos um tipo de fermentação que é por Clostridium, que é uma fermentação que não é desejada, não é benéfica para a conservação da silagem, né? E qual é o principal desafio quando eu colho silagens verdes para colocar isso nas dietas? Silagens verdes, além de ter menos teor de amido, elas já vão perder pelos efluentes. O que vai acontecer na dieta? A hora que eu coloco essa silagem na dieta dos animais, vai faltar energia. E aí, produtor, tem que colocar uma complementação energética. Por exemplo, fubá. Fubá é um concentrado energético que pode funcionar como complementação, mas aumenta o custo de produção, aumenta o custo da dieta, aumenta o custo da produção de leite e aumenta o custo
da produção de corte, né? Por quê? Porque eu tenho menos amido, menos nutrientes quando eu corto a silagem verde. Mas aí, Marion, vocês vão me perguntar, então, se eu quero mais amido, eu vou deixar essa silagem o quanto mais no campo, para eu ter mais amido, né? Mas a gente já viu que silagem de milho são diversos fatores. Então, se eu corto a minha silagem de milho com matéria seca acima de 38%, por exemplo, além de eu não ter também uma fermentação desejada, começo a ter problemas de compactação no silo. Quem já participou de uma colheita, de uma confecção de um silo, quando é feita a silagem mais seca, consegue observar muito aquele efeito colchão que a gente fala. O que é esse efeito colchão, Fabiano, Anderson? O trator está aqui é o meu silo, o trator está compactando. A hora que ele entra para compactar, ele vai conseguir compactar, mas a hora que o trator sai, o que a silagem faz? Ela volta. Silagem voltando, nós vamos ter uma silagem com oxigênio, uma silagem mais porosa. E aí nós não vamos ter aquele ambiente anaeróbio, aquele ambiente livre de oxigênio. Para quê? Para que a gente tenha desenvolvimento das bactérias acidoláticas, né? Com esse oxigênio presente na massa, essa porosidade, o que vai ter desenvolvimento? De fungos e leveduras, que são aqueles micro-organismos que vão fazer a deterioração da silagem. Aí vai aparecer aquelas silagens com a camada podre, aquelas silagens que eu tenho que descartar, não vou poder fornecer para os meus animais, né? Então, Fabiano, ponto de corte, ponto de colheita, teor de matéria seca, 32%, 35%, para eu conseguir ter o máximo aproveitamento dos meus nutrientes e também para eu ter uma boa fermentação desejável, uma boa compactação, uma boa conservação desse alimento, né?